Porque agora, nesse ano, seriam 5 vagas pelo Campeonato Paulista pelos melhores classificados na tabela geral. É isso? É isso. Então, assim, o Rodrigo daqui a pouco vai entrar com a gente e vai trazer o cenário da CBF. A impressão é que quem comprou a Copa do Brasil de 2024 vai ter uma surpresa, porque os gigantes que costumavam participar da Copa do Brasil não participarão. Vamos voltar no tempo. A Copa do Brasil nasceu em 89, quando o Brasileirão passou a ter Série A e Série B em 88, até 86, e sem contar 87 pela Copa União, os estaduais eram classificatórios para o Brasileirão. Como deixaram de ser a partir da criação da Série A em 88, em 89 a CBF criou a Copa do Brasil, com, na época, 32 participantes, que eram os 26 campeões estaduais e os 6 times dos estados que tinham maior média de público. A partir daí, a Copa do Brasil cresceu e, nos últimos anos, teve um sistema de ranqueamento que permitia que todos os grandes entrassem na disputa. A partir do ano que vem, o ranking deixa de existir e classificam-se os que se dão melhor nos campeonatos estaduais para voltar lá para o início da história. Só que o Botafogo não fica entre os 4 melhores do Rio de Janeiro, o Corinthians, o São Paulo e o Santos não ficam entre os 5 melhores de São Paulo. Quem se classifica para o São Paulo? Os 5 primeiros colocados do campeonato estadual, que serão, não necessariamente nessa ordem, eu vou falar em ordem alfabética: Água Santa, Bragantino, Ituano e Palmeiras, os 4 primeiros, e mais o São Bernardo, que já é o 5º colocado, tá? Mais o campeão da Copa Paulista. A Copa Paulista, que é disputada pelos pequenos no segundo semestre, é uma hipótese para Corinthians, São Paulo e Santos chegarem à Copa do Brasil, incluírem um time B na Copa Paulista e ganharem a Copa Paulista. Nesse caso, eles podem se classificar. Se não for assim, e o Santos já disse que não entrará na Copa Paulista, então você tem outras hipóteses. Ganhar a Copa do Brasil deste ano, ganhar a Libertadores deste ano, o que só é possível para o Corinthians, porque São Paulo e Santos não estão na Copa Libertadores, e terminar o Brasileiro na zona de classificação para a Libertadores, ou seja, entre os 8 primeiros colocados. Estas são as chances para São Paulo, Santos e Corinthians se classificarem para a Copa do Brasil. Neste momento, eles não têm vaga garantida. E para explicar essa imagem, então, aqui, como o PVC já explicou a respeito dos times paulistas, no Paulistão, os 4 semifinalistas, Palmeiras e Ituano de um lado, Água Santa e Red Bull Bragantino do outro, e o São Bernardo, que no computo geral, somando todas as fases, tem melhor classificação, além dos 4 semifinalistas, então seria o 5º ocupante da vaga, e aí as outras oportunidades seriam essas que o PVC acabou de descrever para a gente. Para falar mais sobre esse tema também, vou trazer agora conosco para conversar aqui no De Primeira, Rodrigo Matos, colunista do All Sport, que traz bastidores sobre esse tema da Copa do Brasil. Muito boa tarde, Rodrigo Matos. Como é que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está enxergando esse novo formato agora sem a classificação via ranking? Boa tarde, Razan. Boa tarde, PVC. Primeiro, vou só acrescentar uma informação do que o PVC falou. Tem mais uma possibilidade, né? Que se os times que estão classificados pelo Paulista, no caso Palmeiras, principalmente, né, entrar pela Libertadores, você abrir uma vaga para trás, né? E aí, tipo... Só que, por exemplo, o Santos dificilmente vai chegar até lá atrás, né? E também fase tem... de grupos muito mais difícil. Exatamente. O 6º colocado é o São Paulo. O São Paulo. Eu acho provável que o São Paulo acabe entrando. E eu estava analisando alguns cenários ali. O Corinthians tem alguma chance também por conta tem umas vagas pelo Brasileiro também, né? Até atrás da vaga da Libertadores, no regulamento previsto ali da Copa do Brasil. 2 vagas, depende de quantos times brasileiros estão dentro da Libertadores. O Corinthians eu acho que tem alguma chance de entrar aí sem precisar ganhar alguma coisa. O Santos eu tenho certeza que não. E o Botafogo provavelmente vai entrar porque bastaria ou o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Vasco se classificarem na Libertadores e aí o Botafogo entraria. Mas aí o cenário que eu ia contar aqui para vocês tem 2 lados. Um é o que o PVC falou, qual é o valor que passa até a Copa do Brasil sem um Corinthians, por exemplo. E o que eu apurei é meio óbvio que para a Globo é prejudicial, né? Porque você tem uma perda de valor da competição, do que ela pode entregar de audiência. Então você fica pensando, por que a CBF fez isso, né? Se gera esse desconforto com os grandes,
Aí, ao mesmo tempo, você tem essa questão da desvalorização do produto, que é da própria CBF, ela mesma reconhece que afeta ali de alguma forma. Não vai afetar o contrato atual, porque ele já está assinado, tem 3 anos, tanto os de placas quanto da Globo. Mas se a Globo entrega menos audiência, ela vai pensar 2 vezes quando for investir depois, e você está prejudicando um parceiro comercial. Mas então por que a CBF fez isso? E aí é o que a gente traz aqui. O Edinaldo tinha uma ideia de valorizar os estaduais. Ele não falou isso publicamente, mas ele falou para alguns dirigentes dentro da CBF que era uma ideia dele essa valorização. E que ele sempre pensou em acabar com o ranking. Então, eu não posso cravar com toda certeza que só foi uma decisão do Edinaldo, mas atende o que ele pensava. Então, se atende o que ele pensava e foi executado, ele é o presidente da CBF, a gente presume que é uma política que ele tenha pensado. E aí você fala assim, mas atendeu essa coisa de valorizar os estaduais? Sim, é o que eu fui conversar com presidentes de federações, eles me dizem que, de fato, os campeonatos estão sendo disputados com muito mais afinco pelos times do que antes. Porque você gera aí uma vaga que gera bastante dinheiro, que é a vaga da Copa do Brasil, você tem cotas muito mais altas do que pagam hoje alguns dos estaduais, não o paulista, mas outros. Então, você tem uma atratividade grande para o campeonato. Eu, pelo menos, falei com 2 representantes de federações que disseram, olha, o campeonato está sendo disputado de uma forma diferente, ninguém está mais com aquele discurso de vou largar, pouco não vale importa. Nada. Exatamente. E esses 2 conversaram com outros presidentes de federação, então, todos têm a mesma percepção, pelo menos contado por esses 2, né? Que tem uma percepção parecida sobre o que está acontecendo no estadual. Então, você teve, de um lado, se afetou o principal produto da CBF, que é a Copa do Brasil, mas, de outro, você trouxe um impacto positivo para os estaduais. Aí a gente vai ter 10 mil discussões sobre como isso afeta o calendário, enfim. Mas as informações são essas. Você teve 2 consequências aí, né?